Nazareno Júnior. Eu tenho o prazer de saudar a todos com a santa paz do Senhor. Quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos nesta casa para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu estou certo de que muitas pessoas, não só dentro do templo, mas todos que estão ao alcance da rádio, do canal AD38, todos que acompanham pelos meios modernos de comunicação, que têm sido abençoados. Muitas famílias, muitas irmãs deram testemunho que estavam em casa quando ouviram a mensagem e vieram contar a bênção na tarde deste dia. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos. E a partir destes 2 versículos, ouvir a voz de Deus ou aquilo que Deus tem a nos dizer. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus escrito por Marcos diz o seguinte, versículo 40. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero, seja purificado, diz a minha versão. Estes 2 versículos, narrados nos outros evangelhos, narram em cores vivas, em letras garrafais, a nossa história, a história do ser humano. Hoje, nós já não vemos mais a lepra como sendo uma doença comum. Não é difícil encontrar alguém que esteja em nossos dias acometido por esta enfermidade. No entanto, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, era muito comum haver aos arredores da cidade um amontoamento de leprosos. Hoje nós conhecemos a lepra como a hanseníase. No primeiro século, na primeira metade do século passado, um homem por nome de Hansen descobriu a cura para esta enfermidade tão brutal. Deram o nome dele à enfermidade, e a enfermidade ficou conhecida como mal de Hansen ou hanseníase. Este homem, vivendo em uma época diferente, imagino eu, viu no seu corpo uma mancha, porque é assim que a doença aparece. Uma mancha branca cobre uma parte do corpo ainda muito pequena. E quando surge essa mancha, a orientação é se dirigir ao sacerdote. Lá o sacerdote vai fazer o diagnóstico e vai dar a sentença se você está leproso ou não. Talvez orientado pela sua esposa, esse homem se dirige ao sacerdote, que depois de examiná-lo, dá o diagnóstico: você está leproso. A partir daquele momento, ele não pode mais ter convívio nenhum com a sua família, com a sociedade na qual ele
cresceu, nasceu e cresceu. Ele vai se vestir de trapos, vai assanhar os cabelos, desgrenhar o bigode, ir para fora dos arredores da cidade. Todas as vezes que alguém se aproximar dele, ele vai ter que gritar para que a doença não se espalhe: eu sou imundo, não se aproxime. A lepra é uma doença tão terrível que ela é símbolo pela Bíblia Sagrada da ira de Deus. Se não, vejamos, Miriam falou de Moisés e ficou leprosa. Uzias se ensoberbeceu, ficou orgulhoso, e por causa do seu orgulho, da sua soberba, ficou leproso. E Geazi mentiu, e por causa da sua mentira, ficou leproso. Mas a partir do Levítico 13, a gente vê semelhanças da lepra com o pecado. As semelhanças são muitas, e nós vamos narrar algumas delas. O primeiro sintoma é que a lepra adormecia a pele. A mancha branca que tomava de conta das vezes das mãos, das extremidades do corpo, insensibilizava aquele que estava enfermo. E às vezes ele só percebia que estava doente quando caía uma água quente e ele não conseguia sentir. E assim também é o pecado. Insensibiliza, tira a sensibilidade do sofrimento do outro, rouba a sensibilidade de sentir facilmente a presença de Deus, tira a sensibilidade de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Adormecido seria o primeiro sintoma. O segundo sintoma, já num estágio mais adiantado da doença, é que se pode perceber que a enfermidade não é uma enfermidade da pele, da derme, da epiderme, do tecido epitelial. Na época de Jesus, por não saber, não ter mecanismos, não haver avanço da medicina ainda, tratava-se a ferida. Mas o problema não era a ferida. A doença ia muito mais profundo. A doença ia no sangue, ia nos nervos, ia na carne, ia nas células. E tratar a ferida não adiantava. A doença era muito mais profunda. E assim é o pecado. O pecado não é uma questão de vestimenta, não é uma questão externa. O pecado vai nos sentidos, vai nos pensamentos, vai no coração, vai no profundo do ser humano, no âmago do ser humano. Está lá, não é o que eu faço, é o que eu sou. Essa sentença passou a todos os homens, e por essa razão Paulo está a dizer: o que eu faço, eu não quero. O que eu quero, eu não faço. Há uma luta constante dentro de mim. Se nós observarmos, nós vamos perceber que o avanço da doença se demonstra através de feridas nas extremidades do corpo, fazem com que este enfermo ele se separe do convívio social. Ele tem de se afastar, e o pecado faz isso. O pecado afasta pai e filho. O pecado afasta esposo e esposa. O pecado segrega, separa, afasta o homem da sua família e, por que não dizer, do próprio Deus. Deus deseja relacionar-se, envolver-se, comunicar-se. Deus deseja manifestar-se. No entanto, o pecado tem afastado o homem
daquilo que Deus pode fazer e do próprio Deus na vida dele. Glória a Deus. Se nós atentarmos para estes detalhes, nós vamos perceber que uma das características da lepra é que ela é uma doença degenerativa crônica. O que isso significa? Significa que quem sofre de lepra não morre de uma semana para outra. Quem está com uma doença aguda, como a dengue, pode morrer ou ficar curado dentro de 15 dias. Mas quem sofre de lepra, na época de Jesus, podia viver muitos anos. Aos poucos iam aparecendo novos sintomas, febres, calafrios, fastio, e as pessoas iam definhando aos poucos ao longo dos anos. E o pecado faz isso. Aos poucos, ele vai matando o ser humano. Aquele que experimentou os primeiros sintomas e a doçura do pecado vai, aos poucos, um abismo chama outro abismo, e aos poucos ele vai se envolvendo. E aquele que bebia socialmente ou apenas em feriados, em encontros sociais de família, passa gradativamente a aumentar a dose. Quem via de alguma forma com menos naturalidade passa a encarar as coisas, o erro, o tropeço com mais naturalidade, e com o tempo se encontra perdido, separado, desacreditado, angustiado nas ruas da cidade. Se não fosse o bastante tantas características em comuns com o pecado, para encurtarmos a história, a lepra mata. E a situação deste homem era morrer daqui a um tempo. Em Fortaleza, até hoje, existem leprosário. E este homem está sentenciado à morte. Marcos não diz, mas Lucas, que é médico, que narra o mesmo texto, vai dizer que este homem estava coberto de lepra. Esse homem já estava num estado avançado da doença. Talvez já não tivesse todos os membros. A lepra corrói a cartilagem das orelhas, do nariz, os dedos. Este homem já era uma ferida ambulante. Mas mesmo nesse estado deplorável, ele ouviu falar de Jesus. E o ato de ouvir falar de Jesus faz nascer no coração dele a fé. E a fé remove montanhas. A fé é fruto do Espírito. A fé é dom do Espírito. A fé é capaz de salvar. Glória a Deus. A fé hoje em dia, que é atacada pela educação, nasceu no coração daquele homem. E a fé, diferente da lógica que mandava ele ficar lá, fez com que ele entrasse dentro da aldeia, à procura de Jesus. Saiu à procura de Jesus. Chegando a Cristo, ele se ajoelha e ele chega no lugar mais alto que o ser humano pode chegar. Onde? Aos pés de Jesus. O homem anseia status, cadeiras, ser visto. Mas o lugar mais alto que se pode chegar hoje, sempre, é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, este homem vai fazer uma curta, rápida
e fervorosa oração. Glória a Deus. A oração é o jardim onde Deus passeia. É a chave que abre todas as portas. A oração é a arma secreta. A oração é a forma mais sublime de adoração. Aproximar-se de Jesus não é fácil. A Bíblia diz isso. A mulher do fluxo de sangue encontrou dificuldade. O homem que foi carregado pelos seus amigos em cima de um leito encontrou dificuldades para chegar a Cristo. O próprio Bartimeu ouviu de alguém: para que ele não vai me ouvir. As crianças foram impedidas num primeiro momento de chegar a Cristo. Chegar perto de Jesus não é fácil. Quem sabe esteja falando para a gente que chegou no templo, mas não conseguiu chegar na presença de Deus. Tem o cansaço, tem as preocupações com o que está acontecendo em casa, tem o horário, tem o dia que foi cansativo. Mas eu quero convidá-lo a entrar na presença de Jesus. Com fé no coração, vamos romper tudo isso e andar em direção a Cristo, certo de que Ele está atento nos ouvindo. Glória a Deus. Um encontro de Cristo com o leproso é um encontro de Cristo com o ser humano. É um encontro daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que se aproxima. Enquanto nós vamos com a enfermidade, Ele sempre vai com a cura. Nós vamos com as nossas limitações, Ele vai com o poder. Nós vamos com as nossas fraquezas, Ele vai com a força. Nós vamos com os nossos pecados, Ele vai em direção a nós com o perdão. Glória a Deus. Senhor, disse o leproso, se o Senhor quiser, ajoelhado, o Senhor pode fazer com que eu fique limpo. Glória a Jesus. Jesus olhou para ele, e a primeira coisa que aconteceu, o coração de Jesus estremeceu. Diz o texto: moveu-se de íntima compaixão. Todas as vezes que alguém se aproxima, que alguém geme, que alguém suplica, que alguém pede, que alguém se dobra, por mais deplorável que seja o estado em que ele se encontra, o coração de Deus se move em direção à nossa vida, à nossa causa, à nossa dificuldade. As orações conseguem mover o coração de Deus. Deus sentiu através de Jesus o sofrimento daquele homem. A misericórdia se revelou em Jesus. Jesus sentiu compaixão. Às vezes, nós costumamos, dada a situação difícil que Deus nos permite passar, reclamar. Somos tentados a dizer que Deus não nos vê, que Deus não nos contempla, que Deus não nos enxerga e que o gramado do vizinho sempre é mais verde do que o nosso. Mas escute, o coração de Deus está sempre atento ao seu gemido. O coração de Deus sempre está atento à sua súplica. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que nós oramos, o coração de Deus sente a nossa necessidade. A segunda coisa que aconteceu está aí no texto. O leproso orou,
e Jesus estendeu a mão. Quando nós oramos, o coração de Deus estremece e sua mão é estendida. Eu não sei se você sabe, mas a mão de Deus não está encolhida. Isaías 59, verso 2 diz que a mão de Deus não está encolhida. Isaías 53, 43, aliás, verso 13 diz que antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Das mãos de Deus não há quem possa escapar. A Bíblia Sagrada diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. A mão de Deus exalta, a mão de Deus sara, a mão de Deus liberta, a mão de Deus transforma, a mão de Deus é dirigida àqueles que sofrem e que buscam por sua ajuda. Glória a Deus. Ninguém dirigiu a mão àquele homem. Ninguém se aproximou dele. Todos desviaram o caminho, mas Jesus está dirigindo a sua mão para ele. Glória a Deus. Quem geme, quem sofre e quem pede por misericórdia, alcança a benevolência de Deus e a sua mão é estendida. Diz a Bíblia Sagrada que a mão de Deus ajuda. Não temas, porque eu te esforço, te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. A mão de Deus ajuda, a mão de Deus sustenta, a mão de Deus levanta. Glória a Deus. Eu acredito piamente que a mão de Deus está sobre nós, que a mão de Deus está estendida na vida de corações que estão atentos ao pé do rádio, ouvindo a libertadora. Glória a Jesus. O leproso precisava de que Jesus fizesse isso. Estendendo a mão para o leproso, Jesus estava dizendo: pode ser que ninguém se importe com a sua vida, mas eu me importo. Eu me importo com a sua vida, vestido em trapos, na sarjeta, cheio de feridas e sujo, mas Jesus está dirigindo a mão para ele. Nós vivemos numa sociedade que mede as pessoas por aquilo que elas possuem, pela roupa que vestem, pelo carro que dirigem, pelo bairro que moram. Jesus não é assim. O meu Jesus anda à procura de perdido. O meu Jesus é capaz de sofrer por alguém que é desprezado, rejeitado. Glória a Deus, a mão de Deus está estendida. Diz o profeta Isaías: quem fará voltar atrás? Quando ele estende a sua mão, quem é capaz de fazer com que a sua mão volte atrás? Diz Isaías 40, na concha de sua mão segura as águas dos oceanos da terra. Glória a Deus. Jesus dirigiu a sua mão para este leproso, dirigiu a sua mão para a filha de Jairo, como foi pregado nessa tarde. Jesus dirigiu a sua mão em direção à mulher encurvada, a mão abençoadora que multiplicou os pães, a mão que foi pregada na cruz, nesta tarde está sobre nós.
está sobre a sua vida a mão que realiza milagre. Por quê? Porque ele tentou se aproximar e fez uma oração sincera. Eu quero convidá-lo a se aproximar de Jesus. Quero convidá-lo a mostrar a Cristo as suas miserabilidades, os seus tropeços, as suas limitações, as suas necessidades. Ele pode fazer na nossa vida aquilo que nós não temos condições sequer de imaginar. Em terceiro lugar, estendendo a mão, logo em seguida, quando nós oramos, acontece isso. Jesus respondeu o leproso dizendo: eu quero. Glória a Deus. Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer-me ficar limpo. Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero. Glória a Deus. Quem sabe eu não tenha vindo dizer hoje para alguém que precisa de uma resposta de Deus, que Ele quer. Ele quer. Quando Ele quer, a mulher estéril é mãe de filhos. Quando Ele quer, a jumenta fala e o profeta se cala. Quando Ele quer, 5 pães são suficientes para alimentar uma multidão de pessoas. Quando Ele quer. Glória a Jesus. A oração pode fazer com que a vontade de Deus abençoe a nossa vida. E eu vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Isaías. Diz: Isaías, vai à casa de Ezequias. Quando chegar lá, você vai dizer: arruma a tua casa, porque certamente você vai morrer. O profeta, obediente, se dirigiu ao palácio, entrou nos aposentos do rei, e a mensagem era curta: arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Saiu e foi embora. Ouvindo esta mensagem, o rei Ezequias chorou, virou o rosto para a parede e fez uma oração. Oh glória! Você já orou? Já orou pela causa? Às vezes, irmãos, nós batemos em tantas portas. Quando recebemos a má notícia, nós falamos com fulano que talvez possa nos ajudar. Nós falamos com um, falamos com outro, falamos com um, falamos com outro, tentando de alguma forma solucionar o nosso problema. Antes de ir a Cristo, a mulher gastou todos os seus bens, batendo na porta dos médicos da época. Então ela percebeu que não tinha solução e foi a Cristo, tocar na orla da veste. Já falou com o advogado, já falou com o médico, já falou com aquele parente, já falou com aquele outro vizinho, já contou para Deus, já teve um particular com Deus. Mandou-me a sobrecala, mandou-me a sé. Fala com Ele. A oração é tão necessária. Falou, Jesus ouviu e disse: eu quero. O profeta Isaías vai saindo. Deus fala com ele de novo: ei, volta lá. Diga a ele que eu estou querendo dar a ele mais 15 anos. Glória a Jesus. Vai gemendo, meu irmão. O lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Jesus. O lugar melhor que nós podemos chegar, mais seguro, é na presença de Jesus. Esses dias, esse final de semana, eu estive no Aracati. Pregamos em um culto e voltamos para casa.
E eu vinha rápido para chegar, porque eu vinha com a esposa e com o filho. 120, 130, 140. Chegamos em casa em segurança. No outro dia, o carro parado, o pneu estourou. Parado. Imagina se um pneu dianteiro estoura na estrada a 130 quilômetros. Glória a Deus. Aquele que te guarda não tosqueneja. Vai falando com Deus. Tendo declarado a Jesus a sua condição, ele disse: eu quero. Em seguida, seja limpo. Seja limpo. Aleluia. Quem diria que depois de tantos anos sofrendo, aquele homem voltaria para casa? Quem diria que depois de tanto sofrer marginalizado, aquele homem agora retornaria para o convívio com a sua família, abençoado, com um testemunho para contar? Se eu pudesse resumir tudo que eu tenho dito, aproxima-se de Jesus. Se esforce por chegar perto. Nem sempre estar no culto é estar na presença de Deus. Tente se aproximar o máximo possível. Como? Através de um coração quebrantado, através de uma alma voluntária, de um coração puro, através da oração. Glória a Jesus. Eu queria fazer uma oração, se possível. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que é muito maior o número de pessoas me ouvindo lá fora do que aqui. E quem sabe alguém tenha se visto nessa mensagem como um pecador, como alguém que carrega as marcas dessa enfermidade mortal, que fere a alma, que deforma o caráter. Jesus pode fazer na sua vida, Jesus pode transformar a sua vida e você voltar a viver em harmonia na sua família, na sociedade. Eu quero fazer uma oração com você. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Glória a Jesus. Oxalá você seja despertado para buscar a presença de Deus e se aproximar de Jesus. O melhor lugar do mundo é a presença de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. O pastor Wendel diz: a oração é com você. Não espere que eu comece a oração para você falar com Deus. Não sei se você já falou com Deus hoje, mas está dada a oportunidade para que você faça uma oração sincera. Não precisa enfeitar a oração, nem precisa dizer beneplácito, benevolência. Fala do teu jeito que Ele te ouve. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, necessitados como sempre, fracos, Senhor, limitados, cheios, Senhor, de imperfeições, pois que somos pó. Nós temos, Senhor, muitos problemas, muitas dificuldades. A maior dificuldade, Senhor, que temos é de fazer piamente a Tua vontade. O mundo nos rodeia. O mundo, Senhor, é tão atrativo, tenta roubar a nossa atenção. Nos ajude a nos mantermos aos Teus pés, como aquela mulher que chorava os pés de Cristo, lavava os pés de Cristo com lágrimas e enxugava-lhes com cabelos. Dá, Senhor, lágrimas aos Teus filhos. Nas horas, tempere as nossas orações com gemidos.
Nos faz, Senhor, se aproximar um pouco mais. Pois quem se aproxima recebe. Pois quem geme aos pés de Jesus tem da parte de Deus a mão estendida. Abençoa os teus filhos, aqueles que me ouvem, Senhor, distante, no seu transporte, ou onde quer que eles estejam, que sejam alcançados pela tua graça, Senhor. Que em nome de Jesus sejam apagados, perdoados os seus pecados, e eles procurem uma igreja próxima dizendo: eu ouvi a mensagem, estou aqui para receber a oração. Aleluia! Assim, Senhor Deus, eu lhe oro, em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.